Nós, a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Depois do período de férias de Páscoa, retomamos estas emissões da sexta-feira, Nós, a Europa. Hoje conversamos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos voltar então aos temas da atualidade na União Europeia. Uma primeira referência àquilo que vai sendo conversado e acordado para as relações entre os Estados da União Europeia e o Reino Unido, depois da saída deste país. Exatamente. Portanto, os chefes de Estado e Governo dos 27, reunidos recentemente em Bruxelas, ratificaram as diretrizes relativas à futura relação Reino Unido com a União Europeia. Mas pode dizer-se que neste momento foram dados passos significativos? Alguns. Em termos de acordo? Há alguns e as situações continuam sempre em aberto, não é? Portanto, isto faz-se de pequenos passos, não é? A União Europeia oferece neste momento um acordo de comércio livre ao Reino Unido com uma cooperação alargada em outras matérias, como seja a defesa, a segurança, a justiça e a aviação. Não fica tudo na mesma nas relações comerciais com o Reino Unido? Não. Completamente diferente, disso, não é? Sim. Porque o Reino Unido gostaria, não é? Pois, temos falado aqui que o Reino Unido gostaria de ter o melhor dos dois mundos. Sim, penso que é um bocadinho assim. Ou seja, ter as vantagens da União Aduaneira e do mercado único, mas não ter os compromissos relativos a um Estado-membro, não é? Isso não pode ser, não? E os chefes de Estado e Governo dizem exatamente isso. O que a União Europeia reafirma é que se o Reino Unido avançar nas suas posições, também fará uma oferta mais vantajosa, digamos assim. O que se propõe é, de facto, o acordo de comércio livre, que são trocas comerciais vantajosas, mas com acordo bilateral, portanto, parte a parte. É muito anterior ao que existia neste momento como Estado-membro. Após este período de transição, período de transição, serão abolidas as barreiras comerciais. Mas com acordos mútuos, não é? Parte a parte. Este período será pós-dezembro de 2020, na medida que o período de transição será o período que medeia entre 30 de março de 2019 e dezembro de 2020. Nessa altura será o acordo de comércio livre, exemplo do que a União Europeia tem com outros blocos, por exemplo, o Canadá, que já falámos, enfim, será nesses termos. O que, enfim, será uma situação, um acordo de comércio livre é um estádio, digamos assim, que antecede a União Aduaneira e que antecede também essa, por sua vez, o mercado único. Portanto, é uma fase muito anterior das negociações. Relativamente à parte do tráfico aéreo, que é uma situação que preocupa os europeus, nas deslocações de e para o Reino Unido, há um acordo preferencial nessa matéria para evitar problemas e congestionamentos a nível das deslocações, o que já é importante. Embora, como nós sabemos, o Reino Unido não faça parte do espaço Schengen, ou seja, a livre circulação em termos de passaportes e identificações não existe. No entanto, como Estado-membro, o Reino Unido neste momento tem acesso à lista Schengen, o que após a saída efetiva, portanto, depois do tal período de transição, os chefes de Estado e Governo dizem que não. Portanto, dizem que o Reino Unido ficará como um país fora do Schengen, mas um país terceiro. Ou seja, terá acesso, mas não será um acesso automático. O que é diferente. Sim, terá que ser solicitado esse acesso, caso a caso, provavelmente. Ou aberto em determinadas situações que se considerem de crise ou de perigo, não é? Em termos de segurança. Isto tem a ver com as fronteiras nos aeroportos. Nos aeroportos e marítimas também. E marítimas também, e terrestres. Embora o Reino Unido seja uma ilha, mas ainda tem aquela questão de Irlanda do Norte. Isso ainda está em aberto. Este não foi ratificado, nem se avançou nada nestas últimas negociações, o que é preocupante. É preocupante até porque se estão a comemorar agora, neste momento, os 20 anos do acordo de paz entre as Irlandas, não é?
o acordo da Sexta-feira Santa, mais conhecido, enfim, numa época de comemorações, estas situações do Reino Unido não voltou atrás nessa matéria e não se deu em termos territoriais relativamente à fronteira da Irlanda do Norte. Tem os problemas que nós já aqui falámos várias vezes e, claro, a Espanha também aproveita para falar do seu caso de Gibraltar, não é? Que é menos grave, mas que não deixa de ser uma questão territorial que vai ser levantada ao longo destas negociações. Da parte do Reino Unido há a pretensão ou o desejo de mesmo assim cooperar de forma alargada com a União Europeia em determinadas áreas da segurança? Da segurança, sim. Da segurança, sim. E relativamente aos direitos dos cidadãos do Reino Unido, que cada vez mais estão a pedir a nacionalidade de Estados-membros da União Europeia. Os últimos dados de 2015 para 2016 revelam que houve um aumento de pedido de nacionalidade de 135%. É significativo. É muito. Embora, em termos líquidos, ainda continuam a ser mais os europeus que querem ir para o Reino Unido do que o contrário. Mas pedem muito nacionalidade alemã e dos Países Baixos. Portanto, também estão ali muito perto, não é? Mas tem havido um acréscimo dos pedidos nesse sentido. No domingo, realizaram-se eleições na Hungria, um Estado da União Europeia, com resultados, uma vez mais, a pender para o lado dos nacionalistas. Exatamente. Portanto, o partido do atual Primeiro-Ministro e futuro, não é? O Fidesz, obteve no passado domingo a maioria dos votos. Portanto, a oposição não foi capaz de apresentar uma frente comum contra o partido de Viktor Orbán. Viktor Orbán tem as suas posições, que nós conhecemos, ultraconservadoras e nacionalistas, e será o novo primeiro-ministro, terceiro mandato consecutivo, desde 2010. Com posições, enfim, às vezes... Anti-Europa, não? Muito pró-húngaras. É defensor daquilo que ele denomina como democracia não liberal. Relembremos que a Hungria se opôs às cotas de imigrantes. Sim. Não recebeu nenhum Não imigrante. recebeu. Não. Continuam os imigrantes e não eram muitos, eram 1.200, da sua cota, continuam a residir noutros estados ou ainda nos estados de acolhimento, que normalmente Grécia, é Itália. a Itália, exatamente. Não recebeu nenhum, além de ter construído uma vala eletrificada na sua fronteira, que ainda continua lá, não é? Portanto, não tem havido da parte da União Europeia uma posição muito forte para contrariar estas matérias. E não tem havido abertura de parte da Hungria. Nem parece que vai haver. O que é pena, porque estamos aqui a comemorar, o 1º de Maio está aí perto, e no 1º de Maio de 2004 deu-se a entrada destes maior alargamento da União Europeia. A leste, nestes países de leste. Uma situação geográfica, mas também política. Que foi, na altura, desejada e, enfim... Sim, e até desejada por este Viktor Orbán, mas que ele era líder estudantil e depois ingressou na política, como sempre, não é? Como normalmente, não é? Simplesmente tem tomado posições muito em defesa da não integração, no aumento da integração europeia. Portanto, o partido que o atual Primeiro-Ministro e futuro lidera é muito crítico relativamente a tudo o que seja aprofundar a integração em termos europeus. Mas não é crítico em termos da recepção de fundos europeus estruturais, que é um dos maiores receptores, não é? Claro. Mas o que normalmente alguns críticos até advogam é eliminar os fundos estruturais. Mas, claro, depois isto tem a ver com os tratados e não é assim tão simples, mas seria uma medida, enfim, a tomar para a União Europeia, quem sabe. Mas a União Europeia não tem sido muito adepta destas medidas, até porque temos o Brexit pelo meio. E apesar de ter diversas vezes aberto procedimentos por infração, quer a Hungria, quer a Polónia, como até já falámos aqui, nunca as chega a aplicar, ou não as tem aplicado. E o que faz que, enfim, estas situações se vão proliferando e se vão prolongando no tempo. E alargando. O Viktor Orbán tem tido a seu favor um certo crescimento da riqueza do PIB, que era negativa quando ele entrou para o governo, portanto, em 2010, e que passou agora para 4,4% positivo. Portanto, acaba por ter o apoio popular, dado os resultados exatamente, da governação. A população depois
valoriza estas questões. Também tem tido uma redução do desemprego, também passou para 3,8%, é muito baixo. À conta de criação de emprego público, o que é criticado pela oposição, mas pronto, é uma técnica. Também tenta aumentar com programas a natalidade, que é para manter exatamente os nacionais húngaros. Digamos que, em termos de estrangeiros a viver na Hungria, só apenas 4,5%, é muito pouco. E estes indicadores, que são bem recebidos, e com certeza que a oposição também não teve argumentos para suficientes para convencer os eleitores. Há um novo normativo, uma diretiva que tem em conta os direitos dos consumidores da União Europeia. A defesa do consumidor. Defesa do consumidor, que já existe em termos da União Europeia. Existe uma legislação até muito apertada nessa matéria, uma diretiva, mas que agora a Comissão propõe a revisão. Exatamente porque essas normas existem, são muito favoráveis aos consumidores, mas depois são muito difíceis de aplicar e de sancionar. O novo acordo pretende permitir que os consumidores se agrupem em organizações, portanto, sem fins lucrativos, a fim de lançar ações representativas em nome dos consumidores para que possam ser ressarcidos de alguma forma quando são lesados e depois também a aplicação de sanções rigorosas. Esta situação tem muito a ver com o escândalo que nós conhecemos, que é o das emissões de automóveis com motores a diesel, conhecido por Dieselgate, e que revelou carências na aplicação da legislação a nível europeu. Esta situação fez com que consumidores de outros blocos económicos, como é o caso dos Estados Unidos, tenham sido ressarcidos e compensados pela marca que é europeia. Sim. Mas não os europeus. Os consumidores europeus. E não é que não tenha havido da parte da Comissão várias iniciativas, mas a empresa contrapôs sempre que não existia uma obrigação legal em termos da diretiva atual para compensar os consumidores e por isso não foram compensados, o que é um contrassenso. E daí o aprofundar desta diretiva e a sua alteração, que vai ser agora analisada depois da proposta da Comissão pelo Parlamento e pelo Conselho. A proposta visa não só criar o tal associação de consumidores que possam tomar posições, como também as sanções serem muito pesadas. 4% do volume de facturação anual das empresas em cada um dos Estados-membros. Portanto, é expectável e desejável que essa diretiva, após obter tal aprovação do Parlamento e do Conselho, entre em vigor, espera para o próximo verão, e vai ser aplicada não só segundo as estimativas da Comissão, não só o ramo automóvel, mas também na banca, que é onde tem mais reclamações, nas telecomunicações, na saúde pública e no meio ambiente. Vamos deixar aqui alguns dados estatísticos. Doutora Ana Rita Barros, o primeiro a propósito do índice de preços da habitação a nível da União Europeia. Dados do Eurostat, o Gabinete de Estatística da União Europeia, relativos ao último trimestre de 2017, portanto bem recentes, e que comparativamente com o mesmo trimestre do ano passado, 2016, revela aumentos de índices de preços da habitação de 4,5% na União Europeia, 4,2% na zona euro e 10,5% em Portugal. Portanto, nós sabemos, já falámos até, os responsáveis, principalmente dos grandes centros, Lisboa e Porto, o turismo na base pressiona, portanto, este preço da habitação não se revela só na aquisição, revela-se também nas rendas. Sim, nas rendas. Portanto, o mercado de arrendamento também tem consequências relativamente a esta situação. À frente de Portugal, em termos de preços, só está a Irlanda. O terceiro Estado-membro onde se evidenciou um valor elevado foi na Eslovénia. Por outro lado, os mercados mais maduros são os mercados do Norte e temos a Suécia, a Dinamarca e a Bélgica com crescimentos negativos de 2,8%, 1,7% e menos 0,4%, respectivamente. Portanto, veremos a evolução
há quem diga que é temporária, no caso português. É bom para uns, é mau para outros, não é? Para quem procura casa. Mas também é necessária uma convergência entre o nível e o custo de vida e o aumento de alguns bens essenciais, como é o caso da habitação. Outros dados têm a ver com a segurança rodoviária. Melhoria ou não? Uma melhoria relativa, digamos. O número de pessoas que perderam a vida nas estradas da União Europeia em 2017 foram de 25.300 e muitos jovens. E isto é tanto mais preocupante quanto 9 em 10 acidentes são apontados por erros humanos. Distração ou velocidade exagerada, não é? E as consequências em termos socioeconómicos para a União Europeia são complicadas, porque não só os mortos, são aqueles que ficam com lesões e que têm custos para os Estados-membros e para eles também, e que se estima que são custos anuais de 120 mil milhões a nível europeu, que é complicado. Em termos médios, registra-se 49 vítimas por ano por 1 milhão de habitantes. É muito. As estimativas para 2020 era reduzir os níveis de 2010 para metade. Neste momento estamos em 20% apenas. Será difícil. Será muito difícil. Os resultados mais favoráveis situam-se sempre nos Estados mais a norte, Suécia, Reino Unido, Países Baixos e Dinamarca. O Reino Unido faz parte destes levantamentos estatísticos. Portugal encontra-se na 19ª posição, ou seja, tem 18 Estados-membros com melhores resultados. Evolui muito desde 2010, o caso português. Tive uma maioria de 31%, mas não é ainda suficiente relativamente às médias europeias. O que a Comissão propõe, neste caso, são melhorias no campo das infraestruturas, porque os dados menos favoráveis são os que se situam na Roménia e na Bulgária, e tem muito a ver com as infraestruturas naqueles países de leste. Portanto, os avanços tecnológicos nessas matérias também será uma outra medida proposta para a União Europeia, campanhas de informação mais agressivas e de comunicação para os condutores, exatamente para evitar os tais erros humanos que já falámos. Vamos finalizar esta nossa conversa com uma frase do Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Exatamente, em Dublin, quando se deslocou para as comemorações que falámos há bocado. É uma frase muito pequena, que diz: a entropia europeia está novamente a competir com a gravidade, no sentido de convergência com a gravidade europeia. Fica essa frase para reflexão e também a nota de que pode contactar-nos através do e-mail noseuropa@rtp.pt. Muito obrigada, doutora Ana Ribeiro. Obrigada.